Carlos Nascimento chegou, trazendo a palavra de Deus. Olá, meus queridos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estou de volta com mais uma aula. Confesso que estou feliz, muito feliz por esta oportunidade que o Senhor concede a mim de mais uma vez poder entrar na sua casa usando este meio de comunicação e poder levar a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Carlos Nascimento, sou dirigente e pastor da igreja do setor de Lages, da Assembleia de Deus Missão, Ministério de João Pinheiro. Tem como pastor presidente o Wellington Alves Coelho. Que Deus em Cristo abençoe todo o nosso ministério, toda a nossa diretoria, que a graça do Senhor continue abundantemente sobre a sua vida, que tem nos acompanhado aí pelas redes sociais, tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, viu? Está aqui passando aqui. Não deixe de estar comentando lá, viu? De apertar aquele like, de estar compartilhando, viu? Para que mais pessoas possam alcançar esta mensagem, possa ser edificado pelo poder da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você de outras denominações, você que também é católico. Eu sei que Deus vai falar contigo, tá bom? Queridos, eu quero aqui estar lendo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, no verso 7, aonde a palavra do Senhor nos disse da seguinte forma: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meus queridos, eu quero aqui trazer uma pequena introdução. Quando contextualizamos este texto, podemos ver que por desobediência do rei Saul, Deus agora ele pede para Samuel ir a Belém, na casa de Jessé, o belemita, e lá Samuel irá ungir um rei em lugar de Saul. Saul, ele começou o seu reinado no ano de 1046 a.C., por escolha e por insistência do povo de Israel. Samuel, filho de Ana com Elcana, foi levantado como sacerdote em toda Israel no lugar de Eli, Ofni e Finéias. Eli foi sacerdote por 40 anos em Israel. Quando Samuel ungiu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, como rei, Saul tinha 30 anos de idade. Quando Deus envia o profeta Samuel a Belém para ungir um rei, Saul já reinava por 24 anos em Israel. Dentro deste contexto, Davi tinha 16 anos de idade. Depois que Davi foi ungido a rei na presença do seu pai Jessé e dos seus irmãos lá em Belém, Saul ainda reinou por 14 anos. Queridos, quando Davi começou a reinar em Hebrom, ele tinha 30 anos de idade. Saul morreu aos 70 anos de idade, ele reinou por 40 anos. O rei Saul e seus filhos foram mortos pelas mãos dos filisteus no ano de 1006 a.C. Teologicamente falando,
eu quero que você entenda que Deus não escolheu Saul como rei. Deus simplesmente aprovou e separou Saul como rei por escolha do povo de Israel. Meus queridos, saiba que existe homens que Deus escolhe. E existe homens que Deus permite o homem escolher. Quantos homens de Deus escolheram e separaram-se homens como obreiros? Em pouco tempo, estes homens levantaram contra o pastor e tomaram o ministério deles. Eliabe, ele tinha, humanamente falando, o que agradou os olhos de Samuel. As aparências podem nos enganar. Quem você pensa que é, não é. Quem você pensa que não é, pode ser. Davi não estava no banquete preparado. Passou por Samuel todos os 7 filhos de Jessé. Mandou então buscar Davi no campo. Davi chega na casa. Samuel ainda estava sentado. E Deus fala com Samuel: levante e unge o menino. Você talvez pergunte: se tem homens que foram escolhidos e separados pelo homem, não por Deus, Deus não está com eles? Saiba que não foi Deus diretamente que escolheu Saul, mas o homem. Mas Deus rejeitou Saul não foi por ser escolhido pelo homem, mas sim por ter deixado de andar na presença de Deus e por desobedecer a sua palavra. Saiba que até mesmo os que são escolhidos pelo próprio Deus, se eles apostatarem-se da fé e andar segundo os seus próprios caminhos, Deus o rejeitará. A palavra do Senhor vem nos mostrando no livro do profeta Amós, capítulo 3, no verso 3, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. É claro que este texto não está inserido dentro deste contexto, mas não tem como o Senhor andar com um obreiro que não anda na mão do Senhor, mas anda na contramão do Senhor, contra os princípios bíblicos e teológicos, que não tem desejo de obedecer ao Senhor. É claro que não é somente um obreiro, mas qualquer cristão que não anda segundo os caminhos do Senhor e segundo os seus mandamentos, Deus rejeitará. Queridos, biblicamente falando, quando lemos lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, no verso 18, este texto vem nos falando sobre uma ligação entre a terra e o céu. Aqui, o Senhor está dando autoridade ao homem de escolher e separar homens para a obra do Senhor. O homem aqui na terra, por autoridade do próprio Deus, tem a permissão para escolher e separar homens para a obra do Senhor. E se o tal homem escolhido e separado andar segundo a vontade do Senhor, Deus aprovará essa escolha. Mas, se ele passa a agir como o rei Saul,
Deus não aprovará esta escolha. Quero que você entenda que estamos falando dentro de um contexto de escolhas de homens para fazer a obra do Senhor. Por exemplo, esta escolha e esta separação, ela é feita para executar a obra do Senhor aqui na terra e não para a salvação. Eu quero que você entenda isso, porque a salvação, ela pertence exclusivamente ao Senhor e não ao homem. Não vai ser o homem que vai escolher quem vai ser salvo. Só que estamos falando dentro de um contexto de escolha para exercer a obra do Senhor. E para estar concluindo esta introdução, homens que o próprio Deus escolheu e separou, se eles fugirem do propósito de Deus e passar a andar segundo os seus próprios caminhos, Deus fará com eles como fez com Sansão. Permitirá eles passar por momentos difíceis. Mas, se homens que são escolhidos e separados pelo homem, andar dentro da vontade do Senhor, guardar os seus mandamentos, Deus aprovará como aprovou Jefté. Foi um grande líder, foi um grande juízo. Sansão foi escolhido e levantado por Deus, mas rejeitou o chamado de Deus. Jefté foi escolhido e separado pelo homem, mas valorizou o chamado de Deus e o Senhor foi com ele. Estamos aqui estudando sobre a rejeição de Saul como rei e a aprovação de Davi como rei. E o outro rejeitou a vontade de Deus e passou a andar segundo os seus próprios caminhos. Talvez você se pergunta, evangelista Carlos Nascimento, então, aquelas pessoas que o próprio Deus escolheu e chamou, eles não precisam estar dentro de uma igreja para servir ao Senhor com o seu chamado? Queridos, teologicamente falando, não é isto que a palavra nos ensina. Congregar é para todos, sem acepção de pessoas. Não existe obreiros ou pastores desigrejados. O único desengrejado é o diabo. O diabo só entra na igreja para tirar o foco das pessoas em adorar ao Senhor. Nós não podemos misturar as coisas. Existe a igreja do Senhor e existe o sistema gospel. E este sistema, ele entra na igreja do Senhor para destruir alguns que foram chamados por Deus, alguns que foram levantados pelo homem. O sistema, sim, diabólico. O sistema é diabólico. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, no verso 2, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vos conformeis com este sistema. E saindo desta introdução, eu quero falar do tema da nossa aula. O tema é: Deus usa homens para levantar homens. Não será mais uma introdução, mas sim, eu quero trazer uma luz do tema. A liderança, segundo o coração de Deus, é um tema crucial nas Escrituras Sagradas, exemplificando por figuras como Davi, Moisés e Jesus. O próprio Deus
capacita homens para escolher e ungir homens para o diaconato, o presbitério, para evangelista e pastores e mestres. Está lá em Efésios 4:11. E neste estudo examinaremos os atributos, exemplos bíblicos e princípios teológicos que definem um líder conforme o coração de Deus. Um líder segundo o coração de Deus é alguém cuja vida, decisões e atitudes refletem os valores e propósitos de Deus. Esta liderança, ela é caracterizada pela obediência, humildade, serviço e um profundo amor por Deus e pelo próximo. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos de líderes segundo o coração de Deus. Começando por Davi. Dentro do contexto bíblico, Davi é descrito em Atos 13:22 como homem segundo o coração de Deus, ou seja, aquele que faz sempre a vontade de Deus. Podemos analisar as características de Davi dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro, humildade. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11 ao 13. Segundo, arrependimento sincero. Está lá em Salmos 51. Terceiro, coragem e fé. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 ao 47. Quarto, justiça. 2 Samuel, capítulo 8, verso 15. Estamos falando dentro de um contexto de homens que são chamados e separados para exercer o ministério dentro da casa do Senhor. Eles precisam ter essas características. Se nós buscarmos o fruto do Espírito Santo, como disse em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao verso 26, nós vamos adquirir todas essas características que um líder precisa para viver dentro da vontade de Deus e servir a igreja do Senhor. E nós saindo então de Davi, vamos falar um pouco de Moisés. E dentro deste contexto bíblico, nós vemos Moisés sendo escolhido por Deus para libertar Israel do Egito e guiar o povo até a terra prometida. E quando nós analisamos as características de Moisés, nós vemos, primeiro, humildade. Está lá em Números, capítulo 12, no verso 3. Vemos também o segundo ponto, intercessor. Está lá em Êxodo, capítulo 32, do verso 11 ao 14. No terceiro ponto, nós vemos obediência. Está lá em Êxodo, capítulo 40, verso 16. No quarto ponto, nós vemos perseverança. Está lá em Deuteronômio, capítulo 34, no verso 10 ao 12. Moisés foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe para ser uma ferramenta nas suas mãos. Deus separou Moisés do convívio egípcio para que ele passasse a depender exclusivamente de Deus e para entender o verdadeiro propósito do seu chamado. É assim que Deus quer de nós. Deus nos chama
Depois nos separa do convívio do mundo, para nos capacitar e nos preparar. Depois, nos envia novamente para o mundo, para resgatar do mundo as almas perdidas. E para concluir esta nossa aula, quero falar do modelo perfeito de liderança segundo o coração de Deus. Dentro deste contexto bíblico, Jesus é o modelo perfeito de liderança segundo o coração de Deus. Está lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Eu quero aqui destacar algumas características deste líder perfeito segundo o coração de Deus. Primeiro ponto, serviço sacrificial. Está lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 13, do verso 1 ao 17. Compaixão. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, no verso 36. Justiça. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 12 ao verso 13. Obediência ao Pai. Está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, verso 42. Meus queridos, estes são alguns dos princípios teológicos de liderança segundo o coração de Deus. Obediência a Deus. Quando falamos em obediência, podemos analisar alguns textos bíblicos que vai nos levar a entender a profundidade da obediência. Teologicamente, a obediência é a expressão prática da fé, do amor a Deus. Pegamos alguns pontos, mas tem muitos outros pontos inseridos na vida desses três personagens que falamos aqui. Quando olhamos para Davi, vemos Deus na vida dele em todo o tempo, mas Davi, ele caiu e pecou. Quando olhamos para Moisés, um grande líder, libertador, um intercessor, um homem que foi um exemplo, mas também desobedeceu a Deus e pecou. Mas quando olhamos para Jesus, aquele que deixou o seu trono de glória e disponibilizou em morrer em meu lugar, no seu lugar, para nos dar a salvação, aquele que nunca pecou, aquele que cumpriu todos os mandamentos do Senhor à risca. E nós precisamos seguir exemplos. Quando olhamos para Moisés, foi um grande líder. Pecou, sim. Errou, sim. Mas andou com Deus em todo o tempo. Quando olhamos para Davi, falhou, errou, pecou, sim. Mas arrependeu, verdadeiramente buscou o perdão de Deus e andou em todo o tempo com Deus. Quando vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, andou sobre essa terra, curou, fez milagres, amou, foi humilde em todo o tempo, entregando a si mesmo por nós. Precisamos entender que Deus escolhe, mas também Deus permite que o homem escolhe, separa homens para a obra do Senhor. E nós precisamos entender que se nós for escolhido por Deus ou pelo homem, em todo o tempo precisamos andar na presença de Deus.
Saul não foi rejeitado porque foi escolhido pelo homem. Não. Saul foi rejeitado por desobedecer a Deus, por desobedecer os seus mandamentos e não dar ouvido à sua palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique com Deus. Até a próxima aula. Um abraço e até lá. Carlos Nascimento chegou, trazendo a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo entrar.